Bom, como eu tinha dito semana passada, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer, não vai ser um workshop assim com exercício, até eu vou passar algum exercício no final, mas nada disso, assim, vai ser um pouco diferente. Vai ser um encontro mesmo de ateliê, como tem sido, mas aqui eu vou mostrar mais o meu processo para um trabalho específico dessa exposição, principalmente um trabalho que foi uma instalação grande de trabalho só com lápis de cor. Eu queria fazer há muito tempo um trabalho só com lápis de cor, nesse caso a exposição toda ela é vermelha, né? Tem esse nome, Até que Meus Dedos Sangrem, exposição que está dentro desse projeto Percurso do Artista da Difusão Cultural da URGS. Então todos esses encontros e workshops aqui virtuais, para que vocês fiquem em casa, permaneçam em casa e desenhem, são uma iniciativa da Difusão Cultural. E essa exposição ela é vermelha pelo momento político do Brasil e também porque há muito tempo eu queria trabalhar com essa cor, que não é uma cor que eu trabalho tanto, acho uma cor vibrante, acho a cor que é a origem do Brasil e que é, enfim, a origem de tantos movimentos de oposição a um governo que a gente sabe o que é. O nome dessa instalação é Grito Mudo, porque eu achei que era um nome forte em relação ao momento atual que a gente vive, de impotência total. E também porque me lembrei de uma brincadeira que eu fazia quando eu trabalhava na escolinha de arte daqui da URGS, também dos ex-alunos da URGS, que era com as crianças pequenas. Quando eu era muito jovem, as crianças gritavam todas ao mesmo tempo, e às vezes eu ficava meio nervosa com aquilo, e eu dizia, vamos fazer uma brincadeira, o grito mudo. Aí eu fazia, e não saía nada, e elas meio que desafogavam naquilo. Então, isso é uma maneira, às vezes, da gente se desafogar. E eu lembrei disso, assim como lembrei de outras para dar o título da própria exposição. Me lembrei do Bukowski, dessa frase, até que os dedos sangrem, uma alusão ao piano. Comecei esse trabalho na França, no meu ateliê, em Errany-sur-Epte, que fica a 1 hora mais ou menos de Paris, e depois fiz uma outra parte numa residência artística que eu fiz num ateliê de um projeto chamado Loligot, e depois a outra parte do trabalho eu concluí aqui em Porto Alegre. Então eu trouxe esses painéis, né, vamos dizer assim, de 1,5 m por 1,5 m cada um. Eu já tinha mais ou menos uns 5 prontos, trouxe a Porto Alegre e concluí. Na verdade, são 8 módulos no total. Alguns eu não passou pelo meu crivo, então eu botei fora. Algumas coisas eu não aproveito porque acho que não vale a pena mostrar. Como é que eu começo, né, a trabalhar uma folha de papel? Eu sempre uso o formato quadrado, que é a envergadura do meu corpo, que é 1,5 m por 1,5 m. Também é o tamanho mais fácil de se encontrar do papel. E esse trabalho tem muito a ver com essa entrega corporal, é um trabalho de ação, é um trabalho que tem muito a ver com desenho e performance, que é a minha praia, como eu trabalho há muito tempo, né? Inclusive fazendo alguns trabalhos de vídeo, performance, usando o desenho. E esse trabalho, ele sempre começa com uma folha de papel branca. A folha de papel branca, eu sempre digo que é o maior território de liberdade que a gente tem. É ali que a gente é completamente rei ou rainha, absoluto do espaço da gente, e é onde a gente pode criar um mundo, né? Só que esse espaço, ele tem certas leis, ele tem todo um peso, medidas de composição. Ele branco, ele já tem determinadas imposições. Cada módulo desses, eu comecei trabalhando no chão. Eu lancei o trabalho no chão. Como
fiz uma espécie de lançamento para ter uma ideia da composição, depois ele foi para a parede, depois ele veio para a mesa, depois ele foi para a parede, depois ele veio para a mesa. É muito diferente quando a gente trabalha nessas três situações. Quando a gente trabalha na parede, a gente está na mesma situação que a gente vai ver o trabalho. A gente pode se aproximar, se afastar, conforme o espaço. Então, para ver e para avaliar o trabalho é melhor. Quando eu trabalho com esse extensor, eu tenho uma possibilidade de ampliar o meu braço e de ver de longe, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou vendo a composição num plano maior. O meu olho abrange uma área maior. Então, eu vejo como aqui está faltando alguma coisa, então eu vou trabalhar aqui mais. Aqui está faltando mais um peso visual, então eu vou trabalhar um pouco mais aqui. Enfim, esse aqui, por exemplo, é um lápis que é uma cor um pouco mais forte. É um vermelho mais sangue mesmo. Eu tenho mais controle se eu trabalho ele sozinho, com minha mão, sem ser com o extensor. Aqui eu penso, é na hora que eu me afasto do trabalho, eu digo, bom, aqui não tá legal, aqui não tá nada legal. Tem que trabalhar muito mais aqui, porque eu aqui, ó, eu trabalhei demais aqui e já desequilibrei totalmente aqui, eu já tá... Então, é preciso que haja um equilíbrio, mas que haja um desequilíbrio também. Isso é complicado. Isso é complicado. Por exemplo, eu quero que isso aqui saia um pouco da folha. Eu quero que isso aqui saia... Então, muitas vezes, eu acho que o conhecimento da gente de composição e tudo isso, ele é bom e ele é ruim. Ele, como tudo, ele ajuda e ele atrapalha. Às vezes a gente diz para o aluno, vocês têm que conhecer o máximo de recursos, vocês têm que conhecer o que vocês estão fazendo, vocês têm que conhecer as leis físicas de uma folha de papel plana, né? Onde que ela pesa mais, onde que, por exemplo, aqui, se eu faço uma forma aqui, ela vai ficar equilibrada demais. Como é que eu posso dizer equilibrar dentro do equilíbrio? Tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, todo esse conhecimento, ele às vezes atrapalha, porque às vezes a gente tem a tendência a trabalhar com menos liberdade. Porque é coisa mais linda do que a liberdade da criança que não sabe nada disso e que acaba fazendo coisas justamente maravilhosas porque não sabe nada disso. Às vezes eu boto uma fita adesiva na volta e uso também para trabalhar na mesa, em cima da mesa. Essa mesa eu acho um pouco alta para mim. Lá na França eu tenho uma mais baixa, mais adaptada ao meu corpo. Então o que eu faço às vezes é trabalhar em cima de um banco, por exemplo. Que aí eu tenho uma visão maior. E o que está faltando aqui? Eu acho que ela está muito igual a essas áreas. Eu tenho que trabalhar mais essa área aqui, para criar um peso visual maior. Então, eu vou trabalhar aqui, porque aqui, nessa situação, eu domino. Aqui a força da gravidade está a meu favor, é diferente do que eu trabalhar assim. Então, eu tenho uma força maior com o lápis, que às vezes eu não tenho na parede. Primeira coisa que eu faço com qualquer exposição minha, e essa não foi diferente, ainda mais que eu tinha uma vontade muito grande de fazer um trabalho, porque era uma espécie de despedida minha como professora da URGS e também uma espécie de aniversário de 40 anos de trabalho. E eu pego sempre, eu vou no local, tiro fotos, seja lá em outra cidade, eu vou na outra cidade, se eu tenho que fazer, enfim, tiro fotos do local. Depois eu pego a planta baixa, faço uma espécie de maquete dentro da minha cabeça, ou com desenhos, e penso cada espaço, como isso desde a primeira exposição que eu fiz na vida, primeira individual, estou falando individuais, claro. Eu faço cada trabalho para aquele local, para aquela parede, naquela situação. Quando é outra coisa, eu faço para outra coisa. Em geral, eu não repito o trabalho. Bom, essa simulação eu fiz no computador, não só a simulação do espaço, de como ia ficar, ou poderia ficar no espaço da exposição,
cada coisa exatamente no espaço, né, com a ajuda do Eduardo Veras, que era o curador. Então nós dois pensamos juntos esse espaço e quais os elementos que a gente ia colocar, o que a gente ia precisar de material, etc., né, para que a difusão cultural tivesse de acordo e pudesse providenciar. Eu vim a Porto Alegre, nós fotografamos e eu fiz em Paris a simulação no espaço. O Eduardo aprovou, a gente mandou para eles. E então foi assim que foi feita, como eu faço sempre. E também a simulação dessas instalações, porque eu não tinha como ter um espaço nem no ateliê lá, nem aqui, de 8 metros de comprimento por 3 de altura para poder colocar esses trabalhos lado a lado. Eu tinha que fazer isso no computador para ver como eles iam ficar, em que ordem eles iam ficar, linha por coluna, como eu sempre fiz em outras instalações grandes, como foi o caso da instalação Anagramas na Galeria Bolsa de Artes, que tinha 12 metros de comprimento, como foi o trabalho que eu fiz em Bagé, para uma praça pública lá no Centro Cultural Santa Teresa, que tinha 13 metros. Eu tenho que fazer por computador, porque eu não tenho um espaço assim. Foi me mandada com todos os detalhes, várias plantas baixas, para que eu tivesse ideia, isso é fundamental, né? Aqui são certos praticáveis que eu queria que fossem projetados os filmes, e foi bem dessa forma que foi feito. Aqui os bancos foram um pouco deslocados depois, mas para que as pessoas vissem os filmes. Então esse filme ele seria uma videoinstalação feita em duas telas com 2 projetores. Aqui seria um outro praticável, onde é uma outra instalação de trabalhos em gravura no computador, né? E aqui o que nos interessa hoje, que é essa instalação. Aqui ela não está pronta, eu tinha que ir repetindo para poder simular. Isso aqui é um outro trabalho que foi feito já com uma impressão digital de gravuras que eu retrabalhei com desenho, lápis de cor e pigmento vermelho em cima. Mas esse é um outro trabalho, que se chama Rouge Brasil. Aqui eu já fiz a simulação em cima do que eu tinha, das fotos, né? Por mais que a gente tenha uma ideia precisa, tente ter uma ideia precisa no desenho, depois na hora é diferente, né? Isso aqui foi quando eu fiz essa instalação lá na França, numa residência que eu estava fazendo lá, e que eu fiz uma parte dela, muito menor. Teve uma comemoração lá, um grupo de teatro e tal, e tinha velas de noite. E eu achei que ficava muito bem. Então eu tive a ideia de usar velas no vernissage, aqui, porque eu achei que tinha tudo a ver com essa exposição. E isso eu achei que era uma ideia louca, que ninguém ia aceitar, e aceitaram, e teve velas, que foi muito complicado, mas foi bárbaro. A Cláudia Zanata mandou fazer mais de 200 castiçais de argila, e foi de uma gentileza incrível. Essa foi a parte mais difícil para mim, foi como ocupar, que eu queria muito ocupar essa parte desse terraço lindo, desse pergolado. Então eu queria que fosse uma obra efêmera mesmo, que fosse mudada conforme essas intempéries aqui, que atuaram como um coautor, né, do trabalho, né? Então, porque mudaram esse trabalho ao longo do tempo. Hoje em dia ele já está branco, como é a cor do suporte, que é um linóleo. Esse foi o trabalho aqui, à direita, que eu fiz em Paris, no Saint-Quatre, e aqui foi a simulação do trabalho que eu queria que ficasse. Bom, eu mostrei um pouquinho agora da simulação, e na semana que vem vocês vão ver a exposição numa visita guiada muito rapidamente. O exercício que eu proponho a vocês, então, dentro disso, é vocês trabalharem com lápis preto, lápis de cor, ou com o que quiserem, vários ao mesmo tempo. Tem gente que até bota cores diferentes, mas eu prefiro não, mas cada um vai fazer como achar. Então, assim,
vários ao mesmo tempo, vocês façam com que eles fiquem todos no mesmo plano, né? E trabalhar no chão, com a folha no chão, com a folha mesa de diferentes alturas e, se puder, na parede, numa porta, onde acharem, para sentir as diferenças desse tipo de situação, que muda bastante. Então é isso por hoje.